Quero cumprimentar a todas e a todos, justificar o atraso. O aeroporto de Congonhas fechou durante mais de 1 hora hoje pela manhã em razão de nevoeiro. Então só conseguimos decolar, eram mais de 9 horas de São Paulo, mas é da alegria de estar aqui em São José do Rio Preto e num dia histórico. Nós não temos no mundo uma vacina com grau de proteção elevado contra os 4 tipos de vírus contra a dengue. Vírus 1, 2, 3 e 4, os 4 tipos de vírus. O Instituto Butantan, orgulho do estado de São Paulo, o maior instituto soroterápico da América Latina, desenvolveu uma vacina, já fez o teste pré-clínico com roedores e primatas, fez a fase 1 de segurança, efeitos colaterais, especialmente a ação em fígado e rim, fez a fase 2 também quanto à eficácia e estamos agora na última fase. Serão 17 mil pessoas voluntárias que receberão a vacina no Brasil inteiro, em 14 centros de pesquisa, 2 no estado de São Paulo, a capital e São José do Rio Preto. Nós pretendemos aqui ter quase 1.500 pessoas vacinadas, vai ser talvez o maior centro do Brasil. Também em Boa Vista, Roraima, Manaus, Cuiabá, Brasília, Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Recife, Aracaju, Porto Alegre, enfim, são 14 centros no Brasil. 12 mil pessoas recebem a vacina, 5 mil o placebo. Ninguém sabe quem recebeu a vacina e quem recebeu o placebo. E aí vai analisando a resposta imunológica. Esse trabalho começa agora e vai até o começo do ano que vem. E já vai sendo feita a análise. Se nós tivermos, como esperamos, um alto nível de proteção, uma dose só, uma vacina tetravalente contra os 4 tipos de dengue, 1, 2, 3 e 4. Vírus não tem antibiótico, né, medicamento eficaz, o caminho é vacina. Assim foi com a poliomielite, né, rubéola, cachumba, tudo que é vírus, o caminho é o caminho da vacina. Quero aqui agradecer ao professor Davi Wippe, os grandes mestres de moléstia infecciosa, ao professor Dr. Jorge Calil, que dirige o Instituto Butantan, catedrático da Universidade de São Paulo, ao Dr. André Franco Montoro Filho, presidente da fundação do Instituto Butantan, agradecer o Dr. Valdomiro, colega médico, prefeito aqui de Rio Preto, que nosso parceiro aqui nesse trabalho, a Ivani, vice-prefeita, os nossos parlamentares, dar também uma boa notícia. Nós vamos, dia 30, lhe pagar, já foi assinado o convênio, 2 milhões de reais para a Santa Casa, ajudar a nossa Santa Casa de Rio Preto, e estamos liberando mais 2 milhões de reais, o prefeito deve assinar semana que vem, para o Centro de Diagnóstico e o Hospital Dia, que foi feito aqui em São José do Rio Preto. Em especial, agradecer aqui a secretária de Saúde, o nosso diretor de Saúde, a equipe toda da Faculdade de Medicina, parceira nesse trabalho, o seu diretor e os funcionários aqui da unidade do Jardim Vila Toninho. E, em especial, agradecer ao Nelson, os primeiros voluntários, o Nelson e a Luzia, que, dando um exemplo de cidadania, são os primeiros voluntários aqui em São José do Rio Preto para esse dia histórico. O mundo, né, os países tropicais e subtropicais, 3 bilhões de pessoas no mundo, poderão ter, se Deus quiser, dando resultado positivo, uma vacina única tetravalente de proteção contra uma das piores arboviroses, que é a dengue. Governador, por que Rio Preto foi escolhida para essa primeira experiência? Rio Preto é um grande centro na área de saúde, tem uma das melhores faculdades de medicina do país,
o hospital de base, uma rede de unidades de saúde, como aqui da Vila Toninho, muito boa. Também teve um surto de dengue grande e nós precisamos estar na região que tem mais dengue para poder avaliar a vacina. Então essa é a razão. Então será São Paulo e São José do Rio Preto, no norte do Brasil, nordeste, centro-oeste e sul. Governador, vamos falar de Fernandópolis, como é que está a situação lá? Tem mais alguma coisa sobre dengue? Aí o professor da VIUIP, o Dr. Jorge Calil, os professores aí da matéria podem esclarecer melhor aí as dúvidas. Governador, houve uma solicitação de alguns deputados para a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto. O que o senhor tem a dizer em relação a esse assunto? Olha, a Emplasa, que é a nossa empresa de planejamento, ela virá já agora, talvez em julho, ela virá para fazer aqui uma audiência pública, apresentar o projeto, discutir com a comunidade, né, todo o trabalho a ser feito. Mas, ó, em 2011 foi apresentado o projeto e o senhor vetou em 2013. O senhor não achou deselegante aprovar lá em Ribeirão e aqui em Rio Preto? O senhor nem ter apresentado? Não, o que acontece? Eu até vim comentando na viagem, vindo para cá, eu sou muito cauteloso com essas coisas, para depois não ter uma grande frustração. A região metropolitana não cria dinheiro novo, nada, zero. Aumenta a burocracia. Lá no Vale do Paraíba, é interessante, para fazer a obra lá da Tamoios, aí um desmatamento pequeno, uma coisa pequena lá que tinha que ser feito para fazer a rodovia. Não, mas tem que ouvir o IBAMA, o IFAM, mas por quê? Não, porque agora é região metropolitana. Aumenta aperto legislativo. Não traz dinheiro novo. Não é pomada mágica. Vai criar cargos altos e despesa. Vai criar um fundo que as prefeituras vão ter que pôr dinheiro. Então precisa ter uma certa cautela. Região metropolitana, geralmente, é quando você tem uma conurbação. Por exemplo, região metropolitana de São Paulo. Você não sabe onde é Osasco, onde é São Paulo. Você passou a calçada, mudou de cidade. Santos e São Vicente. É a mesma ilha. Então, ela tem que estar conurbada. Se você não tiver conurbação, não é região metropolitana. Pode dar o nome de região metropolitana. Então, eu tenho bastante cuidado porque não cria dinheiro novo, cria cargo, cria despesa, cria burocracia, legislação ambiental passa a ser mais apertada. Agora, qual o lado positivo? Que você tem uma articulação melhor metropolitana. Então, você tem, né, não dá para você pensar em Santos sem pensar em São Vicente, se os dois estão na mesma ilha. Pensar em São Paulo sem pensar em Guarulhos, porque estão conurbados. Tem uma serra que divide e fazem parte de uma região metropolitana. Não deveria ser, mas virou moda, né, virou moda, então precisa ter um certo cuidado, porque depois que criou, o pessoal vai ver que não mudou nada, a não ser criar cargo, despesa, gastação e burocracia. Então precisa ter cuidado. Eu só estou alertando para as pessoas não acharem que, ó, passe de mágica, você vai criar aí milagres. Não. É um instrumento para cidades conurbadas, que estão misturadas, para você ter política pública metropolitana. Esse é o objetivo. Sobre a dengue, qual o grau de eficiência dessa vacina? Há estudos? Olha, o que foi feito até agora, o professor Calil pode detalhar melhor, mas é muito otimista, é muito esperançoso, é bastante alta a proteção, bastante alta. E o principal, contra os 4 tipos de vírus, porque você tem dengue, mas teve do tipo 1, você pode pegar do tipo 2, 3 ou 4. E aí você pode até ser mais grave, ter dengue hemorrágica. Então, o grande dose única e tetravalente. Aí é fato único no mundo, né? Governador, o senhor tem candidato em São José do Rio Preto? Um candidato a prefeito para a próxima eleição? Não. Esse é um tema do partido, né? O que o partido decidir, nós somos solidários, mas é um assunto local. Sobre Orlando Bolsonaro, Vaz de Minas e Ivari, o senhor tem alguma... São ótimos nomes. Prefere algum? Governador, teve um O senhor está conversando com o prefeito sobre isso? em Ourinhos, onde a polícia acabou matando um jovem de 22 anos numa abordagem dentro do carro. Tem as imagens até pro dia 9.
tem imagens até, parece que ele não reagiu. A conduta da polícia foi certa? Olha, nós temos entre policiais militares, civis e científicos, 130 mil policiais. 130 mil. Polícia bem preparada, bem treinada. Agora, são 130 mil. Se alguém tem algum desvio de conduta, é corregedoria. Nós temos a melhor corregedoria do país. Parece que eles mexeram também na cena do crime. Tudo vai ser apurado. Governador, vamos falar então de Fernandópolis, do hospital? Vamos lá. Olha, sobre saúde. Primeira boa notícia aqui para Santa Casa, dia 30 está depositado os 2 milhões. Boa notícia para a Prefeitura, o doutor Valdomiro Lopes priorizou a saúde, é impressionante, né, os avanços da saúde aqui no município, e nós estamos colaborando com mais 2 milhões nessa estruturação que ele está fazendo do Centro Diagnóstico e do Hospital Dia. Fernandópolis tem um centro de tratamento de diagnóstico de câncer, importante, muito bom, e que vai ser mantido. Vai ser mantido, não tem nenhuma razão para não ser mantido. O que aconteceu? Aconteceu que o presidente da fundação, Pio XII, o Henrique Prata, ele foi a Brasília, porque quem faz o credenciamento no SUS é o Ministério da Saúde. Então, desde 2013, foi pedido o credenciamento de Jales. Até hoje não foi credenciado. Desde 2015, foi pedido o credenciamento de Fernandópolis. Até hoje não foi credenciado. Nós temos entre UTI, serviço de câncer, hemodiálise, mais de leitos hospitalares, mais de 1 bilhão extrateto que o Estado faz, paga e não recebe nada. Tudo fora do SUS por falta de credenciamento. Então, a rigor, o Estado a sua parte fez. Encaminhou o pedido de credenciamento, aprovado pela comissão bipartite. O problema é que o Ministério da Saúde não tem dinheiro, então ele não credencia, porque a hora que ele credencia, ele passa a gastar. Então ele não credencia. Não vai fechar Fernandópolis. Mas o senhor falar em auditoria, foi feita auditoria? Isso é rotina. A Secretaria de Saúde, ela faz até por sorteio, ela faz auditorias rotineiramente. Por exemplo, agora a Santa Casa de Matão, que é uma das melhores santas casas do país, vai passar por auditoria, tudo sorteio. Periodicamente você faz, até bom, você corrigir alguma coisa. O objetivo não é... O fato é que há uma crise de financiamento. E eu fico preocupado com essa questão do financiamento da saúde, porque a população vai envelhecendo. Hoje o Brasil não é mais um país jovem, é um país maduro caminhando para ser idoso. A medicina mais cara, você precisa ter dinheiro, então é preciso colocar recurso. Não vai fechar, Fernandópolis e a região podem ficar tranquilizados quanto a isso. Governador, existe a reclamação de remédio de alto custo que está faltando. Como está essa situação? O que pode ser feito para melhorar? O doutor Davi Uí pode responder, Então, tá bom? Antes disso, peraí, vamos A falar das última. universidades, greve das universidades, o senhor falou que não vai repassar financiamento. Como é que está isso? Não é que eu não vou repassar, nós repassamos religiosamente 9,57% do ICMS arrecadado, praticamente quase 10%. É 30% que investe em educação no estado de São Paulo. É o único estado brasileiro que investe 30%. Todos os estados e prefeituras investem 25%. Nós investimos 30%. Como é que distribui os 30%? 10% para o terceiro grau, que é o ensino superior, 200 mil alunos. 20% para 4 milhões de alunos, que é o ensino fundamental e médio e técnico. Então, nós estamos rigorosamente em dia. Acontece que o cinto está apertado para todo mundo, porque com a retração da atividade econômica, o PIB caiu ano passado quase 4%. Esse ano, até agora, no meio do ano, mais de quase 4% de novo. É quase uma depressão econômica, como foi em 1929. Então, você viu, isso caiu para todo mundo está apertado. O senhor acha que São Paulo foi... Em relação à CPI da merenda na Assembleia, a oposição fez críticas de que ela é chapa branca
só tem deputados do governo na investigação. Não é verdade. Ela é sempre proporcional aos deputados. É que o PT está fraquinho, ele tem pouquinho deputado. Ele está representado proporcionalmente ao número de deputados. Nós é que investigamos, nós, o Estado, foi a Polícia Civil que investigou. Uma cooperativa aqui de Bebedouro, ela participava, teve 3 licitações, 3, em valor pequeno inclusive, onde só para agricultura familiar, isso é lei federal, você é obrigado a fazer, não tem como não fazer. Teve disputa, teve mais de um participante, quem ganhou foi o menor preço e o produto foi entregue. Prejuízo zero, não teve nenhum prejuízo. São Paulo saiu prejudicado na negociação da dívida com a Só um União? minutinho. O que se descobriu depois? Que os diretores fraudavam os cooperados, porque ao invés de entregar o suco de laranja do seu cooperado, ele não entregava, ele entregava de grandes fornecedores. Nós que descobrimos, fizemos o processo, comunicamos ao Ministério Público, pedimos autorização judicial para a escuta telefônica, fizemos a escuta telefônica e pusemos todo mundo na cadeia. Ótima CPI, quanto mais investigar, melhor. Governador, Penúltima aí. tá, Caraguá e o Ubatuba, o senhor falou que não deveria fazer, mesmo assim o senhor apresentou o projeto e foi aprovado, criou a região. Por que não Rio Preto? Rio Preto vai ter a região? Vai ter também, vai ter. Mas eu estou alertando para não ter uma grande frustração depois. Em Governador, relação ao Detran, você viu os funcionários aí fazendo uma manifestação, Olha, pedindo reajuste. Como é que está essa situação, governador? Interessante. Eu queria destacar o seguinte, eu recebi do sindicato, é o mesmo do Enilson Simões, o alemão, do sindicato da Codasp, dos funcionários da Codasp, que é uma empresa, que é a mesma até do CEAGESP, por escrito, dizendo, esse ano nós não vamos fazer a campanha salarial. Reajuste zero. Única coisa que nós queremos é que não haja demissão. Eles estão entendendo a situação. O fato é esse, que estamos com 12 milhões de desempregados. Então, estão entendendo. O governo, eu queria dar o maior aumento possível. Agora, nós não temos arrecadação. O que nós fizemos, caso do Detran? O Vale Refeição é R$ 8,00. Nós estamos passando, a partir do dia 30, para R$ 23,00. Então, nós passamos de 8 para R$ 23,00. Fizemos uma nova licitação do Vale Refeição, termina dia 30. Eles sabem disso. Agora, o problema nosso não é querer ou não querer, precisa ter recurso. E o PROCON? Última pergunta. O PROCON também está fazendo... O PROCON, mesma coisa, está havendo uma conversa, uma negociação. É que a gente tem que entender que o empresário, ele primeiro paga os seus empregados, depois ele paga os fornecedores. Se sobrar dinheiro, ele paga imposto. Então, quando o PIB cai 4%, a sua arrecadação cai 7%. O Tribunal de Contas do Estado elogiou até o governo do Estado, porque nós equilibramos as contas, estamos tudo em dia, com 12 bilhões a menos de arrecadação ano passado. a negociação com a União, São Paulo saiu prejudicado, governador? Bilhões a menos. Governador, é aquele pedido A última dele aqui. o senhor vai ser candidato a presidente em 2026? Candidatíssimo a presidente do Santos Futebol Clube, o Peixe. O candidato do senhor à Prefeitura de São Paulo apareceu em último na última pesquisa. É possível reverter esse quadro? Não. Você não pode dar informação errada para o seu telespectador. Ele está empatado em segundo lugar. O primeiro colocado é o Celso Russomano. O segundo colocado tem 10% a Marta, ex-prefeita, com enorme recall, 8% a Erundina, ex-prefeita, com grande recall, 7% o atual prefeito de São Paulo e 6% o João Dória. Está tudo empatado em segundo lugar. E a eleição nem começou ainda. Essa pesquisa só foi boa para o João Dória. Óbvio, cresceu sem nem começar ainda a campanha. Mas, enfim, Rio Preto vai ser decidido aqui por Rio Preto. O meu título é em São Paulo. Era em Pindamonhangaba. O senhor não fala com o prefeito Valdomiro sobre isso? O Valdomiro, sempre falo com ele, sempre tomamos bons cafés. Uma última palavrinha aqui sobre o novo programa do Nelson Não, eu Júnior. preciso fazer afastado aqui. Ah, é. Pode ser? Confessionário Isso, particular. pode ser? Ok. Obrigado a todos.